Graça e paz, amados. Que coisa boa estarmos aqui. Que privilégio iniciarmos o ano na presença do Senhor nosso Deus, louvando o seu maravilhoso nome entre irmãos e sentirmos a sua poderosa presença. Estou feliz. Todos os anos tenho começado sempre a nossa caminhada aqui na Betel. Já tenho, eu acho que uns 7 anos, e sempre a primeira agenda do ano é aqui. Glória a Jesus. E Deus tem nos abençoado, o Senhor tem sido fiel. Obrigado, pastor Renan, pastora Cirlei, Deus abençoe as vossas vidas, essa família linda, família pastoral, todos os irmãos, feliz demais rever a Geisa, William, pessoas que nós amamos muito. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração para esta noite. Primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Não é fácil pregar depois do pastor Alain. O pastor Alain não só prega, né? Prega, canta, faz tudo, né? A gente só prega. Mas vamos ver o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Glória a Jesus. Leremos versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro na tua salvação, ou na versão libertação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, ou além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Tome seu assento glorificando a Jesus nesta noite. Glória a Deus. Queridos irmãos, para esse segundo dia desta campanha profética, Deus colocou no meu coração uma palavra a respeito do poder da gratidão. Para compartilhar com você o que Deus trouxe até mim, o Espírito Santo nos leva a uma das histórias mais marcantes do Antigo Testamento. História essa que se passa num período muito difícil da história do povo de Deus, que foi a época dos juízes de Israel. A época dos juízes, que foi aquele período depois da morte de Josué e antes do reinado de Saul, foi um período de mais ou menos uns 300 anos, onde Israel não tinha rei, não tinha uma liderança, e sem uma monarquia, sem um líder, a Bíblia diz que o povo se corrompeu, esqueceu do Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Cada um fazia o que bem parecia reto aos seus olhos. Foi um tempo difícil. Mesmo que de forma esporádica, o Senhor levantava homens que Ele enchia do seu espírito para livrar o seu povo em alguns momentos. Foi nesse tempo que Deus levantou Sansão, Gideão, Jefité e outros homens. Mas mesmo nesse tempo difícil, que foi a época dos juízes, Deus nunca ficou sem representantes. Porque Deus nunca fica sem um remanescente fiel. Havia uma família de um moço chamado Eucana, que todos os anos subia onde estava o tabernáculo de Deus em Siló, para ali cultuar ao Senhor, oferecer sacrifício, prestar culto. Eucana era da tribo de Levi, embora não servisse no templo, mas era descendente da mesma família de Moisés, a família de Coate. E ele ia ao templo cultuar ao Senhor todos os anos. Mas Eucana tinha um grave problema na sua casa.
Eu costumo dizer que Eucana é um adorador com um lar dividido. A casa de Eucana era dividida porque ele casou-se com uma mulher chamada Ana, mas com o passar dos anos, Ana não conseguiu gerar filhos. E usando de um costume da época, Eucana casou-se com uma segunda mulher, com o nome Penina, que embora o seu nome significasse pérola, de pérola ela não tinha nada. Tudo que Penina fazia era atormentar a vida de Ana. E ao longo dos anos, a história foi se tornando insustentável, porque Penina gerava filhos e Ana continuava estéril. Até o dia que Ana, no templo de Deus, no tabernáculo do Senhor em Siló, ela faz uma oração. Uma oração pode mudar a história da sua vida. E nesta oração que ela faz um voto. Se o Senhor me der um filho, um menino, eu vou devolvê-lo para que sirva ao Senhor todos os dias da sua vida, aqui neste templo, aqui neste lugar. Alguém bem disse, e eu repito a frase nesta noite: Ana queria um filho, Deus queria um profeta. E o plano de Deus é unido ao desejo do coração de Ana. E ela volta para casa com uma palavra profética do sumo sacerdote da época, que era Eli, que Deus responderia a sua oração. Eu imagino que não se passou no coração e na mente da irmã Ana, quando ela chega em casa, e as irmãs aqui que são mamães, sabem do que eu estou dizendo. E Ana percebe que começa a vir os enjoos, Ana percebe que já não está mais como outrora, Ana começa a sentir vontade de comer damasco quando não é tempo de damasco. Aqueles desejos meio malucos que aparecem na época da gravidez, Ana está sentindo. Eu não sei o que está acontecendo. Será que é? Será que é? E de repente Ana percebe que o seu ventre está crescendo. Eu imagino que quando Ana começa a sentir as reações da gravidez, o que passa na sua mente não é reclamação, eu não sou mais a mesma, meus pés estão inchados, meus seios estão doendo. O que passa na mente de Ana é: Deus é fiel. O que passa na mente de Ana é: Deus ainda responde orações. O que passa na mente de Ana é: Deus ainda ouve o clamor do seu povo. E Deus, respondendo à oração de Ana, nasce esse menino, nasce Samuel. Quando Ana dá à luz a Samuel, a Bíblia diz no capítulo 21, versículo 22, que no outro ano, Eucana foi subir ao templo, mais uma vez para cultuar. Mas Ana não subiu com ele. Ela disse: olha, eu só vou no dia de cumprir o meu voto, quando o menino for desmamado. Naquela época se desmamava as crianças entre 3 e 6 anos. Então Ana ficou mais ou menos uns 3, 4 anos sem voltar no templo, sem voltar no tabernáculo em Siló, até o dia de cumprir o seu voto. Talvez o pastor Eli, o sumo sacerdote, pensou assim: a irmã Ana recebeu a bênção e nunca mais voltou na igreja. A irmã Ana recebeu o milagre e nunca mais voltou aqui para contar. Mas não é isso. Ana me ensina uma lição preciosa. Se ela leva o menino no tabernáculo e traz o menino para casa, ela ensinaria para o seu filho. Ela ensinaria para o seu filho que ele tinha a possibilidade de ir na casa de Deus e voltar para sua casa. Mas como ela nunca trouxe Samuel de volta para casa, ela só levou e deixou ele lá. Ana está ensinando para ele: meu filho, com as coisas de Deus, na sua vida, não tem caminho de volta, só tem caminho de ida. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Na tua vida, não tem caminho de volta. Para trás nunca mais, para o passado nunca mais. É daqui para frente, daqui para a eternidade, todos os dias servindo ao Senhor.
E quando Ana leva o menino para cumprir o seu voto, para cumprir seu propósito, aquilo que ela tanto orou, seu coração está jubiloso, seu coração está grato. E aí chega no texto que nós lemos, a irmã Ana abre a sua boca no tabernáculo de Deus, e pode deixar no telão, por favor, capítulo 2, versículo 1. E o texto começa dizendo: então Ana orou. Eu quero que você entenda que Ana não está cantando no templo. Eu quero que você entenda que Ana não está glorificando no templo. Ana está orando. Olhe para mim. Quando eu estou feliz, grato a Deus, eu canto. Quando eu estou feliz, grato a Deus, eu glorifico, eu pulo, eu danço. Mas principalmente, quando eu estou grato a Deus, eu oro. Eu sei que o que eu vou dizer é difícil dar uma glória a Deus, mas me ouça. A oração não é só o fruto de um coração aflito. A oração é o resultado de um coração grato. É muito fácil nós dobrarmos os joelhos na presença de Deus quando precisamos receber o milagre de Deus. A mesma Ana que orou lá atrás para pedir, a mesma Ana que orou lá atrás para fazer o voto, é a Ana que está orando agora para agradecer ao Senhor. Porque é fácil nós dobrarmos os joelhos para pedirmos um milagre. É fácil nós dobrarmos os joelhos para pedirmos uma porta aberta. Mas muitas vezes, depois que o milagre chega, que a porta se abre, que Deus nos responde, abandonamos o lugar da oração. Abandonamos o lugar que nós derramamos lágrimas. Abandonamos o lugar que nós votamos e fizemos propósitos. E eu vim pregar nesta noite: no dia que Deus responder a sua oração, não abandone o altar. Não abandone o lugar da oração. Não abandone o lugar do propósito. Por quê, pastor? Porque Deus não quer te dar só uma bênção. Deus quer ter relacionamento com você. E Ana está me mostrando que ela tem com Deus um relacionamento. Por isso ela está orando. E na sua oração, ela começa dizendo, eu gostaria que você acompanhasse com a Bíblia aberta. Ela diz: meu coração exulta no Senhor. Meu poder está exaltado no Senhor. O que Ana está dizendo é: no tempo da minha provação, da minha adversidade, me faltou muita coisa. Me faltou o apoio de Eli, que achou que eu estava embriagada enquanto eu chorava e não pronunciava palavras. No tempo em que eu estava aflita, me faltou uma companheira dentro de casa, porque Penina só me perseguia. No tempo em que eu estava aflita, me faltou muitas coisas, mas no tempo da minha angústia, não me faltou o Senhor me fortalecendo. Não me faltou o Senhor me sustentando. Por isso meu poder está exaltado no Senhor. O que Ana está dizendo é: eu só cheguei aqui hoje porque Deus é a minha força. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Sabe por que você chegou mais um ano? Sabe por que você está entrando 2024? Sabe por que você está de pé? Não é porque não te faltaram lutas. Não é porque você não enfrentou dificuldades. Não é porque você não passou por desertos. Não é porque você não derramou lágrimas no ano que se passou. Não, muita coisa aconteceu na tua vida. Mas você chegou mais um ano porque Deus é a sua força. Porque Deus é o seu sustento. Porque Deus é a sua fortaleza. E eu vou liberar uma palavra para você. Não importa se é 24, 25, 26, 27, 28, Deus continuará sendo tua força. Deus continuará sendo teu sustento. Ana está dizendo: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu sustento. Minha boca se dilatou sobre os meus inimigos.
porquanto me alegro na tua salvação. Eu me alegro na tua salvação. Olhe para mim. Ana está agradecendo a Deus, porque Deus lhe deu um filho. Mas perceba que a sua oração não é: eu te agradeço, porque o Senhor me deu um filho. Não. A sua oração começa: me alegro na tua salvação. Ana está feliz com Samuel. Ana está grata a Deus por Samuel. Mas a primeira coisa que Ana reconhece: eu me alegro na tua salvação. Oh, glória a Jesus. Pastor, por que isso é importante? E grave essa frase e nunca se esqueça. Eu nunca serei grato por outras bênçãos se eu não for grato pela maior de todas as bênçãos. Eu nunca serei grato por outras bênçãos se não for grato pela maior de todas as bênçãos. Ana sabe, a maior bênção que eu tenho, Ana dizendo, não é Eucana, meu esposo. A maior bênção que eu tenho não é Samuel, meu filho. A maior bênção que eu tenho não é Penina ver que eu estou com um filho nos braços. A maior bênção que eu tenho é a salvação. Seja grato a Deus porque mais um ano chegou. Seja grato a Deus pela tua saúde. Seja grato a Deus pelo teu emprego. Seja grato a Deus pela tua família. Seja grato a Deus pelos teus filhos. Seja grato a Deus pelo teu casamento. Seja grato a Deus pelos teus negócios. Mas entenda que estas coisas são menores do que a maior de todas as bênçãos. Qual é a maior bênção, pastor, que eu tenho? A maior bênção que você tem não é financeira. A maior bênção que você tem não é saúde. A maior bênção que você tem não é ministerial. A maior bênção que você tem é teu nome escrito no livro da vida lá no céu. Você é salvo em Jesus. Você é salvo. E nós precisamos entender o valor da salvação. E ouça o que eu vou dizer para você nesta noite. Que ou vai te assustar ou vai fazer você dar o melhor, glória a Deus, este culto. O melhor de Deus na tua vida já chegou. Espera aí, pastor, mas eu creio que Deus vai me prosperar financeiramente. Eu também. Espera aí, pastor, mas eu acredito que minha família vai desfrutar de grandes milagres. Eu também. Espera aí, pastor, mas 2024 pode ser o melhor ano da minha vida. Glória a Deus e que seja mesmo. Mas o melhor de Deus na tua vida já chegou. Quando foi? No dia que Jesus Cristo te alcançou, no dia que Jesus Cristo te salvou, no dia que Jesus Cristo resgatou você. Oh. Você é salvo em Jesus. Dá para você dizer isso para alguém da sua direita, da sua esquerda? Se alegre porque você é salvo. Se alegre porque você é salvo. Se alegra, irmão, você é salvo. Jubila porque você é salvo. Ah, pastor, mas aquela porta não abriu ainda. Ah, pastor, mas aquela cura não chegou ainda. Ah, pastor, mas aquele milagre não chegou ainda. Ah, pastor, mas a minha oração não foi respondida ainda. Se alegra porque você é salvo. Se alegra porque você é salvo. Se alegra porque você é salvo. Salvo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, eu sinto Jesus aqui hoje. Nós somos salvos. Veja o que Ana continua dizendo. Primeiro ela glorifica a Deus pela salvação. E aí depois ela diz no 2: não há santo. Ou vou ler na versão: não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha nenhuma como o nosso Deus. Oh, glória. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ana sofreu na mão de Penina durante um bom tempo.
E agora ela está com um filho nos braços, Samuel. Irmão, sei que você vai rir um pouquinho, mas Samuel é filho único de Ana até então. Com um filho só, sabe o que Ana podia falar? Podia falar assim: não tem menino como Samuel. Sabe por quê? Você que é pai e mãe sabe o que eu vou dizer. Não tem filho mais bonito que o seu. Às vezes nem é isso tudo. Às vezes nem é isso tudo, irmão. Nem é isso tudo. E lá no fundo você sabe. Mas você pega e fala assim: não tem menino mais bonito. Não tem menina mais bonita. Não é verdade? Pode não ser para ninguém, mas para você é. Não tem filho mais bonito que o seu. Ana podia chegar no templo e falar assim: não tem menino como Samuel. Até porque os filhos de Penina, você sabe o nome de algum? Algum deles virou sacerdote, profeta, juiz? Não. Eu só sei o nome de Samuel. Então Ana podia chegar e falar assim: não tem menino como Samuel. Meu filho tem promessa. Meu filho é resposta de oração. Meu filho é fruto de milagre. Ela podia fazer isso. Mas ao invés de chegar no templo falando: não tem filho como o meu, ela chega dizendo: não há santo como o Senhor. Ao invés de falar: não tem menino como Samuel, ela chega dizendo: não há rocha como o nosso Deus. Por que Ana faz isso, pastor? Porque Ana me ensina que ela não exalta a bênção. Se ela falasse: não há menino como Samuel, ela estaria exaltando a bênção. Mas quando ela diz: não há Deus como o Senhor, ela está exaltando o abençoador. Porque deixa eu lhe falar algo: as bênçãos de Deus são boas, mas Deus é muito melhor que as suas bênçãos. Porque Ana sabe: eu vivo sem Samuel. Porque ela viveu anos sem Samuel. Ela deixou Samuel no templo. Ela passou a ver Samuel uma vez no ano. Ela sabe: eu vivo sem Samuel. Porque você vive sem muitas coisas. Você vive sem muitas coisas que você ama, que você gosta. Mas Ana sabe: eu posso até viver longe de Samuel, mas eu não vivo longe de Deus. Porque nós precisamos entender que as bênçãos de Deus são boas, mas Deus é muito melhor do que as suas bênçãos. Quando nós entendemos isso, nós não trocamos Deus pelas bênçãos de Deus. Porque tem gente que ora e ora e ora pedindo uma bênção, Deus abençoa, Deus responde, depois ele troca Deus pela bênção. Ele ora pedindo uma porta e ele troca a igreja pela porta. Ele ora pedindo um milagre e ele troca, está na presença de Deus por aquilo que ele orou. Ele pede tanto uma coisa e depois troca Deus por a coisa que ele recebeu. É pessoa que não entendeu ainda que a bênção é boa, mas a presença de Deus é melhor. Que a presença de Deus é melhor. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: a presença de Deus é melhor do que esse carro, a presença de Deus é melhor do que essa empresa, a presença de Deus é melhor do que esse trabalho, a presença de Deus é melhor do que essas coisas que estão nas tuas mãos, porque tudo isso passa, mas a presença dele permanece contigo todos os dias. Deus é melhor que as suas bênçãos. Deus é melhor que as suas dádivas. Eu gostaria que você olhasse o versículo 5, depois eu volto no 3. Mas só no 5 para você entender um detalhe curioso no texto. Ana continua a sua oração e ela diz assim: os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. E olha o que está escrito: a que era estéril deu à luz a 7 filhos. Pensa, irmão. A que era estéril agora abriu uma congregação. Já encheu a Bethel Kids. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ana está dizendo assim: a que era estéril. Quem era estéril? Ela.
E ela diz assim: aqui era estéril, teve 7 filhos. E se eu te falar que Ana nunca teve 7 filhos? Se você continuar lendo o texto, você vai chegar no versículo 21. Coloca o 21 no telão, por favor. Você vai ver que está escrito assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, ou o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou, e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. 3 mais 2, 5. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Mas Samuel, 6. Então, quantos filhos Ana teve? 6. Que é o mais surpreendente? Quando ela falou isso que está no versículo 5. A estéril teve 7 filhos. Ela ainda não tinha tido os outros 5. Aí você para e pensa assim: peraí, Ana está com um menino só no colo e está dizendo: a estéril teve 7 filhos. Alguém pode olhar e falar assim: irmã, Ana não sabe contar? É muito mais do que isso. 7 na Bíblia dá o sentido de perfeito, completo, nada falta, descanso. Ana chega no templo, irmão, é para mudar a sua vida. Ana chega no templo com um menino só no colo. Penina tinha filhos, no plural. Sei lá quantos meninos Penina levava. 3, 4, 5. Tem aquela irmã que traz aquele monte, um garradinho na mão do outro. Trenzinho vindo para a igreja. Era Penina indo. Ana chega com um só. Mas ela diz assim: a estéril teve 7. Aí você para e pensa assim: mas peraí, pastor, por que Ana está dizendo que teve 7? Se 7 dá o sentido de perfeito, completo. Ana está dizendo o seguinte: numericamente falando, de quantidade, é só um. Mas para mim é tão especial. Para mim significa tanto. Para mim é tão tremendo que é como se eu tivesse gerado 7. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que ela está dizendo? Ela olha para Penina como quem diz assim: eu não tenho inveja da quantidade de filhos que Penina tem, porque um só que eu tenho não me falta nada. Oh, glória. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu não sei se você vai dar um glória a Deus, mas eu quero que você grave isso na tábua do seu coração e nunca se esqueça. Gratidão não tem a ver com quantidade. Gratidão tem a ver com significado. Oh, glória. Ana está louvando não é pela quantidade. Ana está louvando pelo significado. Ela está dizendo: numericamente é 1, mas para mim é tão especial que parecem 7. Por quê, pastor? É importante nós falarmos isso, porque nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas acham que só serão felizes, completas e abençoadas com a quantidade de algumas coisas. Em que as pessoas acham que o número, a quantidade dos bens é medida, é régua para aferir sua felicidade, seu sucesso, sua prosperidade. Eu vim pregar nesta noite: para Deus é muito mais do que quantidade, porque uma mulher que foi estéril como Ana sabe o que significa dar à luz a um filho. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Ouça: para muitas pessoas, aquilo que você tem pode parecer pouco, mas você sabe o que significa para você. Oh, sinto Deus aqui. Penina olhava para Ana e pensava: é um só. Mas Ana dizia: para mim significa tanto que parece 7.
Porque quem olha para você aqui hoje, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, com as mãos erguidas, chorando, pode pensar assim: eu não sei o que ele tem, parece que ganhou na mega da virada, de tanto que ele está feliz, levantando a mão e glorificando. Você fala: não, não é isso não. Não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com significado. Eu sei o que significa para mim, eu sei o que significa para mim, eu sei o que significa. Você não está aqui hoje louvando, chorando, com as mãos erguidas, aplaudindo pela quantidade, porque você está com aquele Visa Black Infinity sem limite no banco liberado. Não, você está aqui louvando porque você sabe o que significa a tua família estar na presença de Deus. Você sabe o que significa iniciar mais um ano. Você sabe o que significa participar de mais um culto. Você sabe o que significa estar de pé mais uma vez. Você sabe o que significa mais um ano passou e Satanás não tocou na tua vida. Deus continua te sustentando. Você sabe o que significa. Você tem razão para adorar. Você tem razão para adorar. Você tem razão para adorar. É mais do que quantidade, é significado. Você sabe o que significa para você estar aqui mais um culto. Você sabe o que significa estar na presença de Deus. Você sabe o que significa mais um ano passar. É mais um ano que a graça de Deus não te faltou. E a gente precisa entender isso. Olhe para mim, porque a gente está vivendo uma época de comparação. As redes sociais são uma bênção, mas as redes sociais hoje trazem um padrão que muitas pessoas comparam a sua vida com a vida do outro. E penso assim: eu não sei porque fulano viaja, eu não viajo. Eu não sei porque fulano tem isso e eu não tenho. Eu não sei porque Beltrano faz tal coisa e eu não faço. Deixa eu te falar uma coisa: para de se comparar com Penina. Para de se comparar com outras pessoas. As outras pessoas têm as suas histórias. Ana, você sabe o que significa esse Samuel. Você não precisa de comparação, porque na tua vida pode ser um só, mas é uma história gerada na oração. Eu vou falar de novo. Na tua vida pode ser um só, mas é uma história gerada em milagre. É uma história gerada no altar. É uma história gerada com resposta de oração. Na tua vida é um só, mas você sabe que veio de Deus. É resposta, é bênção, é milagre. Você sabe o que significa. Você sabe. Então Ana não precisa se comparar, porque quando eu entendo que as coisas da minha vida têm a ver com significado e não com quantidade, eu não preciso viver de comparação, porque o meu parâmetro não são as pessoas à minha volta, é Deus que guia a minha história. Volte no 3, e aqui eu vou fazer uma leitura e explicar para você o que eu estou falando. Mais do que isso, Ana me mostra não apenas que Samuel significava para ela como se fosse 7 filhos, mas Ana me mostra que eu preciso ser grato, porque gratidão é sinal de humildade. E agora vai doer um pouquinho, mas você é crente. Todo o ingrato é soberbo. Pesado, né? Todo ingrato é soberbo. Por quê, pastor? Porque ele acha que tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, ele fez sozinho. Mas toda pessoa grata, ele sabe: eu arregacei as mangas, mas quem me deu os braços foi Deus. E Ana me mostra a humildade. Olha o que ela diz. Vamos ler do 3 a seguir. Coloca no telão e eu vou lendo e você vai passando aí rapidinho. Ana diz assim: não falem tão orgulhosamente, nem saiam da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é sábio e Ele julga os atos dos homens. O arco dos fortes foi quebrado, os fracos são revestidos de força. E que Ana está dizendo? Quem era forte agora está fraco, quem era fraco agora está forte. Os que tinham muito agora trabalham por comida, os que estavam famintos agora não passam fome. Olha o que ela diz no 6 agora:
Aqui tinha muitos filhos, perdeu. Aqui tinha muitos filhos, ficou sem vigor. Verso 6. O Senhor é que tira a vida, mata, preserva a vida, faz descer a sepultura e resgata dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa, também exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz se assentar entre os príncipes e lhes dá um lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Os pés, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. O que Ana está dizendo? Olha o 10. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele troveja do céu sobre eles, o Senhor julgará até os confins da terra. E que ela está dizendo? Eu sou grata a Deus, porque Deus, ele é capaz de pegar quem está em cima e colocar cá embaixo, de pegar quem tem muito e fazer ter pouco, mas Deus também é capaz de pegar quem tem pouco e fazer ter muito, pegar estéril e fazer ter filho, tirar do pobre e colocar no trono, tirar do monturo e colocar lá em cima. Está entendendo? Eu estou falando nesta noite que o Deus que mudou a história de Ana está nesses 12 dias dizendo: eu mudo a sua história também, eu mudo a sua história também, eu mudo a sua história também. E quando a gente fala sobre sermos humildes, e gratidão é sinal de humildade, irmão, é só você lembrar quem nós somos e quem Deus é. A Bíblia diz que o homem, o ser humano, é como a erva, a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, passa assim. E quem é Deus? Quem é Deus? Oh, aleluia. Eu vou tentar descrever para você, citando o que a Bíblia diz sobre ele. E eu acho impossível você não o louvar, ao lembrar que nós somos como a erva e a glória como a flor da erva. Somos como um conto ligeiro, mas o Deus que você serve é tão grande que ele se curva para enxergar o sol, a lua e as estrelas. Que o seu Deus é tão grande que ele se assenta sobre o globo da terra. A Bíblia diz que o seu Deus é tão grande que ele pega as águas dos oceanos e mede na concha das suas mãos. A Bíblia diz que o seu Deus é tão grande que ele estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para neles fazer a sua morada. A Bíblia diz que o seu Deus é tão grande que ele pega o pó da terra e os seus montes, as montanhas da terra, e pesa numa balança que está no seu dedo. A Bíblia diz que ele chama os raios e os relâmpagos pelo nome, e eles se apresentam dizendo: eis-nos aqui. A Bíblia diz que o seu Deus é tão grande que antes que haja palavra na sua boca, ele já sabe aquilo que você vai dizer. Foi ele quem passou o dedo sobre a areia da praia e deu limite às águas dos oceanos. Antes que haja palavra na sua boca, ele já sabe. Se você subir ao céu, lá ele está. Se no inferno fizer a tua cama, lá ele estará também. Se tomar as asas da alva e morar na extremidade do mar, até ali a mão do Senhor te sustentará. Ele é aquele que fecha a porta que ninguém abre, mas a porta que ele abriu aqui na Betel de Barcelona, ninguém pode fechar. Ele é aquele que tira a vida da vida, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e está dizendo nesses 12 dias: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dá para você adorá-lo, dá para você adorá-lo, dá para você adorá-lo. Mistura a glória a Deus com essas palmas. Mistura línguas estranhas com essas palmas. Jubila com essas palmas. Adora a Deus com essas palmas.
Dá para imaginar que um Deus assim ainda ouve a gente? Ainda ama a gente? Está te ouvindo aqui nos 12 dias? Que é mais surpreendente? Ele é tão grande e eu estou sentindo Ele aqui hoje. Segura só um pouquinho aí os instrumentos. Fica de pé, vamos terminar de pé. Ana termina a oração, coloca o 10, o final do 10. De pé comigo, irmão. Ana termina a oração dizendo assim: o Senhor dará força ao seu rei, versículo 10, e exaltará o poder do seu ungido. Ana está orando, final do 10, e está dizendo: Deus dará força ao seu rei. Deus dará força ao seu rei. Agora olhe para mim aqui. Toca aí o teclado baixinho. Que rei? Pastor Renan, eu disse no início da mensagem que Ana viveu em que época? Dos juízes. Não tinha rei em Israel. De que rei que Ana está falando? Não tem rei. Sabe o que está acontecendo? Enquanto Ana está orando, o Espírito Santo toma a boca dela. Ora mais, chorimiai. E ela começa a profetizar. Por que Ana está falando de rei? Irmão, isso é profético, hein? Ela está falando de rei porque o menino que ela está deixando lá no templo vai ser usado por Deus para ungir o primeiro rei de Israel. E o primeiro rei de Israel deu uns probleminhas, você lembra, né? Saul, complicado. Ô Saul. Mas esse menino também vai ungir um segundo rei. E se o primeiro foi complicado, o segundo deu certo. Qual o nome dele? Davi. E com Davi, que foi ungido por Samuel, Deus firmou uma aliança. Nunca vai faltar um da tua casa que se assente sobre o trono. E que é o mais lindo, de Davi veio Salomão, veio Roboão, veio os outros reis, mas da casa de Davi veio um outro rei. Que quando veio nessa terra, não sentou num trono, foi pregado numa cruz. E quando veio nessa terra, não colocou uma coroa de ouro na cabeça, uma coroa de espinhos. Mas um dia ele voltará para mostrar que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que Ana está dizendo para nós? De pé comigo. Todas as bênçãos que Deus me dá, não é para me mostrar. As bênçãos que Deus me dá, não é para me exaltar. Ana está dizendo, as bênçãos de Deus, é para que Cristo seja visto. Deixa eu liberar uma palavra para você, que tu tem que ser crente para dar glória. Mas se tu crer, tu vai dar o melhor glória a Deus essa noite. O que Deus fará na tua vida vai te alegrar, vai te deixar jubiloso, vai te deixar grato, mas não vai te exaltar. Não vai te colocar no pedestal, não vai te colocar no centro, não vai te dar glória. Você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, mas Jesus será glorificado, Jesus será exaltado, Jesus será louvado, Jesus será exaltado.